Dizer que ninguém mente por nada já é em si uma mentira, né? Nem que seja para não chatear outra pessoa, às vezes é preciso mentir. Mas quando a gente fala das crianças, até que ponto isso pode ser bom ou ruim? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, até que ponto aquelas mentirinhas que a criança inventa faz bem ou faz mal? Então, primeiro a gente precisa conversar um pouco sobre o desenvolvimento infantil. Quando a criança começa a formular aquelas histórias complexas, contando vários detalhes, que são as primeiras mentiras ali, isso faz parte do desenvolvimento infantil, é normal até que isso não prejudique a vida de ninguém. Quando essas histórias começam a prejudicar a própria criança ou a vida de outras pessoas, aí sim nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de conversa. Às vezes acontece dela falar assim, mas foi meu irmão que começou, e na verdade não foi. Isso, então assim, lá por volta dos 2 anos de idade, a criança começa a ter sua própria autodefesa. Porque ela vê as pessoas contando certas mentiras, entre aspas, para se defender. Então ela fala, não, se a minha mãe faz, se meu pai faz, então eu também posso. Né? Então elas, a ponto de, para se defender, então elas inventam essas histórias negando, né? Por volta dos 2 anos, dos 3 anos. Por volta dos 4 anos, quando a criança já tem a linguagem mais elaborada, então ela consegue inventar coisas, inventar detalhes, né? Para prejudicar ainda mais o outro, para se resguardar, para se preservar de uma coisa errada que ela fez. Então, nesses momentos dos 2 anos, dos 3 anos e dos 4 anos, a gente não pode punir essas crianças por conta dessas histórias que elas inventaram. Porque muitas vezes, Elaine, elas não têm noção do que é real e do que é fantasia. As crianças, elas vivem um mundo misturado entre a realidade e a fantasia. Tanto que elas estão conversando com você, de repente elas já colocam um personagem que elas gostam no meio da conversa e assim vai. Então, por isso que a gente não pode punir. Mas sempre é importante falar da importância de se falar a verdade, não punir outra pessoa em próprio benefício. Nessa fase, até os 4 anos, 5 anos, é importante que a gente introduza aquelas histórias que contam, que tem a tal da moral, sabe? Então, o Pinóquio, outras histórias que falam sobre a importância de se falar sempre a verdade. Depois dos 5 anos de idade, dos 5 anos até os 8 anos, é a fase da fantasia. Nessa fase, a criança ela precisa inventar esse tipo de história para que o cérebro dela comece a ficar mais elaborado, as conexões nervosas comecem a ficar mais elaboradas, mais complexas, e é isso que vai dar toda aquela capacidade da criança conversar com uma pessoa, saber o que é certo e o que é errado. Veja, quando a criança ela sabe que ela precisa contar uma mentira para se proteger, ela tem noção de que aquilo que ela fez é errado. Então, por isso que é importante. Só que a gente nunca pode colocar em xeque essas histórias da criança. Então, existem maneiras da gente conversar com elas para minimizar ali a questão da mentira, né? Então, nunca castigar, mas sempre conversar com a criança. No caso dela falar que foi, por exemplo, o irmãozinho que começou a briga e a mãe saber que não foi, que foi ela. Como chegar nessa criança? O que dizer para ela? Então, até os 4 anos de idade, a gente coloca a criança em dúvida. Mas será que foi ele? Mas eu estou vendo que tem, por exemplo, quebrou alguma coisa. Mas eu estou vendo que na sua mão tem um pedacinho do brinquedo que você quebrou. Mas será que foi ele? Sabe, colocar a criança em dúvida. Depois dos 5 anos, a gente começa a fazer outras perguntas mais elaboradas. Mas será que foi o seu irmão que quebrou? Não foi você e você não está tentando culpar o seu irmão para que eu brigue com o seu irmão? Então, as crianças elas têm muito esse senso de piedade para as outras pessoas. Se você afirma para elas, nossa, mas você não está fazendo isso para que eu brigue com o outro, ela vai ficar pensativa nessa história, né? E muitas vezes, quando a gente sabe que é mentira, então sabe aquela coisa de afirmar com todas as letras, não, você está mentindo. Isso é errado fazer com a criança. É isso que eu ia te perguntar, não dá para dizer assim, eu vi que foi você e você está mentindo. Não, isso é sempre bom a gente fazer a pergunta para a criança, mas você não aconteceu isso, por isso que aconteceu, né? Por isso que quebrou o negócio, por isso que o seu irmão está levando uma bronca, sabe? Então, sempre fazer outras perguntas, não afirmar, não querer aquela coisa de caçar a verdade, né? Que a gente fala, a todo custo a gente quer a verdade, quer a verdade. Isso só vai prejudicar. E muitas vezes, se a gente coloca a criança que está mentindo de castigo, ela pode pensar assim, no subconsciente dela, falar, olha, então essa mentira que eu contei foi muito pouca para minha mãe acreditar que é mentira. Então, da próxima vez eu preciso mentir mais. Pode fazer um efeito contrário. Isso.
E assim, a partir de que idade ou como é que se faz um trabalho para que a criança depois não vire um adolescente que minta para a mãe, que minta para os pais e acabe até tendo problemas? Pois é, então desde pequenininho sempre instigar a criança a falar a verdade, incitar a criança a falar a verdade, né? As histórias infantis são boas ferramentas. Só que o que a gente faz? Quando a criança mente pra gente, a gente fica muito nervosa, não é isso? E a gente acaba brigando e perdendo a paciência. E isso faz com que a criança minta mais, faça novas histórias. Então, quando ela está mentindo, sempre converse. Por mais que o fato que ela tenha feito ali, que tenha causado a mentira, seja uma coisa ruim, a gente precisa manter a calma e conversar sempre com ela, para não instigar ela a fazer de novo e fazer pior, né? E aí, assim, quando chega na fase da adolescência, como é que você faz? Pois é, depois dos 8 anos, a criança ela já tem plena consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. O que a gente costuma falar? O castigo resolve. O castigo não resolve desde que ele não tenha uma razão de ser. Né? Então, por exemplo, a criança mentiu alguma coisa, você descobriu que ela mentiu. Primeiro de tudo, conversa. Se essa criança ela não dizer para você que você sabe que ela mentiu e ela não afirma para você que ela mentiu, então você tire algo que ela gosta e depois, quando ela contar a verdade, você retorna a dar aquilo para ela de novo. Isso a partir dos 8? Isso, dos 8 anos. Tá, e aí quando chega lá nos 12, que aí é a fase difícil. Isso. E aí ela fala, vou na casa de uma amiga e acaba não indo, acaba indo para outro lugar. Aí você tem que mostrar que você é a mãe, que quem manda lá é a mãe, o pai, o responsável dessa criança. Então, se ela está falando que vai na casa da amiga, então você liga. Olha, ela está aí? Não está? Então, onde que está? Então, ela vai saber que a mãe tomou providência. As crianças costumam mentir também bastante com a questão da escola, com a questão das provas, dos trabalhos, dos passeios. Às vezes, a mãe não assina aquela autorização para ir ao passeio, né? Então, a gente dá essa dica. Então, sempre liga. Quando você não tem certeza de uma coisa, é mais importante que você fique segura quanto o que o seu filho está fazendo do que ele inventar uma história ali e se prejudicar por conta disso. E aí, nesse caso, cabe um castigo, então? Com certeza. Já aos 12 anos? Isso, e sempre dizendo, olha, você está de castigo por conta disso, porque você mentiu, você viu o que você fez, né? Tem aquela outra coisa também, Elaine, de quando as crianças elas inventam coisas que os adultos fizeram com ela para chamar atenção. Então, hoje a criança não queria ir na escola. Aí ela chega em casa falando, ai, tá vendo? Você me levou na escola e a professora brigou comigo. Sabe, tem muito disso. Aí o que a gente faz? A gente sempre pergunta, olha, mas a sua professora brigou mesmo com você? O que aconteceu para a sua professora brigar com você? E as crianças elas inventam uma coisa, uma história que até elas falam tantas coisas que você acaba acreditando, né? Então, por isso que é sempre bom a gente estar conversando com essas crianças para saber o real motivo disso. Muitas crianças mentem também porque elas não sabem lidar com alguma situação. Então, muitas vezes elas podem inventar uma história que aconteceu com um amigo, né? Alguma coisa assim, um amigo bateu em outro amigo, um amigo brigou com outro amigo, mas na verdade não é um amigo, é com ele que está acontecendo. Então, por isso que a gente precisa sempre conversar para saber realmente aquilo que está acontecendo com a criança. Em caso de pais separados, já aconteceu, por exemplo, chegar, minha mãe me bateu ou meu pai me bateu, fazer essa... Isso jogar é bem um comum. pai contra o outro? Isso é bem comum. E por isso que as duas partes precisam estar bem evoluídas ali para dar esse respaldo para as crianças, né? Sempre estar em conversa um com o outro e não instigar mais mentiras, porque às vezes a gente acredita em alguma coisa que a criança está falando, né? E acaba prejudicando a outra parte. Então isso tem que tomar um pouco de cuidado. Quer dizer, aquela história que a criança não mente, que tem que confiar no que a criança diz, é meio complicado. É meio complicado dizer, principalmente as crianças depois dos 7 anos, porque elas já sabem, elas já ouviram alguém falar, olha, a mamãe não está em casa, então você não liga alguém para vender alguma coisa e fala, olha, fala que eu não estou. Então elas acabam se beneficiando desses exemplos que ela tem em casa. Então tem outra coisa, se você não quer que seu filho minta, então procure também não mentir, né? Então assim, quando você não quer atender o telefone, procure outra alternativa que não seja mentira. E como trazer o filho ou a filha para o lado dos pais, para que realmente ele conte sempre a verdade, para que, às vezes, porque a criança às vezes mente por medo, né? Tipo assim, se eu contar que em vez de ir na casa da Maria, eu fui na casa do João, minha mãe vai brigar comigo. Isso. Então, como trazer essa criança perto para que ela não precise, de repente, usar desse tipo de argumentação? Isso precisa ser feito desde muito pequeno. Quando você briga com uma criança por algo de errado que ela fez, isso vai servir de estímulo para que da próxima vez que aconteça algo de errado,
você brigue com ela, consequentemente, para evitar essa briga, ela minta sobre aquilo que aconteceu. Então, por isso que é importante você, desde pequeno, manter a calma, como a gente já falou várias vezes aqui, e manter essa relação de amizade, sabe, entre os pais e a criança. Porque se o filho não confia em você, tudo que ele faz de errado, você briga com ele, você não dá oportunidade para essa criança acertar de uma outra, né, na outra vez que aconteceu alguma coisa errada, você vai estar punindo essa criança, consequentemente, está quebrando o elo de ligação entre vocês. Então, por essa razão, a gente precisa sempre conversar com a criança, não ir sempre pelo lado emocional. Muitas vezes a gente deixa o lado emocional falar mais alto, né? E, na verdade, nós estamos prejudicando não só aquela criança, mas toda uma relação de uma família. A criança mentirosa vai se tornar um adulto mentiroso ou não? Sim. Porque se você se acostuma a mentir para tirar proveito de algumas situações. E é muito difícil depois, quando a criança cresce, que ela tem 12 anos, 15 anos, 17 anos, a viver no mundo real sem inventar situações, né? Então, por isso que as mentiras elas devem ser evitadas. Quando que a gente não precisa evitar a mentira? Quando a criança está contando uma história que não tem nada a ver, que não prejudique ninguém, que não envolva ninguém. Se ela está contando uma história que aconteceu na escola, você sabe que é mentira, instigue isso, sabe? Então, olha, eu fiz 3 gols na aula de educação física, 1 gol de cabeça, 1 gol, sabe? Aquelas histórias que a criança inventa. Então, instigue isso porque você vai estar exercitando não só a memória, mas também o lado da fantasia. Agora, quando a criança usa da mentira para se auto-beneficiar, para se auto-afirmar, para prejudicar outra pessoa, aí sim a gente precisa cortar desde o início, independente da idade da criança. Bom, e aí sempre vale, claro, o bom senso e a atenção certeza. Dos pais, né? Muito importante essa atenção dos pais nessa fase, né? Com certeza. Então, quando a criança é pequenininha, né, às vezes a mãe fica muito nervosa porque faz alguma coisa ali, não sabe como lidar com isso. A criança vai crescer, ela vai entender aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Então, por isso que desde da primeira infância, ali, desde os 3 anos, 2 anos de idade, a gente precisa ter essa atenção, sempre com bons exemplos, né? Para quando a gente fala de criança, a gente tem que falar de bons exemplos. A criança ela é o exemplo daquilo que está acontecendo em casa. Então, se em casa ela tem um pai que pede, às vezes o pai fuma e a mãe não sabe e pede para a criança, olha, não conta para sua mãe que eu estou fumando. Né? Então, isso a gente precisa tomar cuidado também com o exemplo que nós estamos dando, para as coisas que nós estamos pedindo para os nossos filhos, para que eles não sofram disso aí na vida deles também. Ok, muito obrigada pela participação mais uma vez.